Olá, tenho uma notícia para você e não é muito boa. Até agora, nós cometemos uma das piores falhas da programação orientada a objetos. Nós expomos os nossos dados. Em todas as classes que nós fizemos, as nossas variáveis, os nossos métodos ficaram expostos para que todos possam ver e até mexer. Quando eu digo exposto, significa que eles ficaram alcançáveis através do operador ponto. E nas mãos da pessoa errada, uma variável ou um método seria uma arma muito perigosa. Então, para resolver esse tipo de problema, a programação Java dispõe dos modificadores de acesso. E é sobre isso que vamos falar nessa aula de hoje. Você deve se lembrar que quando estamos construindo um método, o método é composto de modificadores, tipo de retorno, nome do método, parâmetros e o corpo do método. Então, hoje vamos começar a estudar o que é esse public, quais são os modificadores de acesso que nós temos para dar maior segurança aos nossos programas. Existem vários outros modificadores, além desses modificadores de acesso. Aqui está uma lista deles. Mas nós vamos ver esses outros modificadores no decorrer do curso. Hoje, vamos ver esses 4 modificadores. Então, o modificador private, ele restringe o acesso à sua variável, à sua classe, ao seu método, apenas a membros dentro da própria classe. Ou seja, fora da classe, um atributo, um método que tem esse modificador não vai ser acessível. O modificador package, que é simbolizado pela ausência de modificadores. Então, se eu não informar um modificador, esse é o nosso modificador package. Esse modificador, ele é acessível a todos os membros dentro do mesmo pacote dessa classe, bem como dentro da própria classe. Aliás, independente do modificador de acesso, dentro da própria classe, todos os elementos conseguem enxergar uns aos outros ali dentro da própria classe. O modificador protected, ele é utilizado para restringir o acesso aos filhos de uma classe, ou seja, as suas subclasses. Nós ainda não vimos como construir uma subclasse. Daqui a poucas aulas você verá como. E o modificador public, ele indica que aquela variável, aquele método, aquela classe é acessível em qualquer lugar, por qualquer membro. Então, vamos ver exemplos de uso de cada um desses modificadores. Eu criei aqui 3 classes. Uma classe funcionário, uma classe funcionário pacote, que está no mesmo pacote da classe funcionário, e uma classe funcionário externo, que está localizado no pacote lógica, ou seja, em um outro pacote, né, diferente de onde está a classe funcionário. Então, vamos realizar o primeiro teste, utilizando o nosso modificador private. O modificador private, como eu disse, ele restringe o acesso apenas aos elementos que estão dentro da própria classe. Então, dentro dessa classe, eu consigo acessar a minha variável nome. Então, funcionário. Vamos criar um novo funcionário. E, a partir daqui, nós conseguimos acessar a propriedade nome, porque eu estou na mesma classe do método aqui que está chamando essa variável. Então, está aí. Dentro da mesma classe, é possível acessar
uma variável private. Uma característica interessante: as variáveis, ou os métodos, ou as classes com modificador private, de privado, elas são representadas por um ícone quadrado e vermelho dentro do Eclipse, para indicar essa restrição. Vamos agora tentar fazer essa mesma operação dentro de uma classe no mesmo pacote. Então, eu crio aqui o nosso funcionário e quando eu acesso o operador ponto, eu não consigo ver a nossa variável nome. Se eu forçar aqui, eu vou ser informado que eu tenho um erro. Então, está aqui, né? A gente não tem acesso a essa variável. Ele está sugerindo que a gente altere a visibilidade dessa propriedade para um outro modificador, que ele consiga ter acesso. Então, aqui ele não tem acesso. Da mesma forma, em uma classe externa. Em uma classe externa, eu também não tenho acesso a uma propriedade private. Ele traz para a gente o mesmo erro e sugere aqui a alteração da visibilidade dessa propriedade. Vamos para o próximo modificador, package. Variáveis, métodos e classes sem o modificador são acessíveis são acessíveis por todos os membros que estão dentro do mesmo pacote. Então, vamos fazer o teste. Nós já vimos aqui que com o private eu consigo acessar dentro da mesma classe, com o package também, né? Afinal, essa classe está dentro do mesmo pacote que qualquer outra classe aqui dentro dela. Vamos lá. Agora ficou confuso, né? Dentro dessa classe que está no mesmo pacote, agora eu não tenho mais problema. Eu consigo acessar a variável nome. E veja que agora que eu modifiquei que eu alterei o modificador de acesso para nenhum, ou seja, package, e você não deve escrever package aqui, tá? Isso aqui é apenas para mostrar que a ausência de um modificador aqui, modificador de acesso, ele vai deixar visível essa variável para todos os membros dentro do mesmo pacote. E agora, o Eclipse ele apresenta essa variável com outro símbolo, um triângulo em azul. Vamos ver aqui, ó. Private, ele coloca o símbolo quadrado vermelho. A ausência, um triângulo azul, que indica que dentro de uma classe no mesmo pacote, ele está acessível agora. Mas continua inacessível para uma classe fora daquele pacote. Continuo com erro aqui. Agora, vamos modificar novamente o acesso a essa variável. Agora para public. O protected ele é utilizado para dar acesso dentro da classe ou para os filhos dessa classe. Então, nós vamos ver isso quando estivermos trabalhando com herança. Vamos trabalhar agora com o modificador public. Se eu colocar aqui public, ele vai ficar acessível a todos os membros. Veja aqui que agora ele está representando a variável com um círculo verde. E está acessível em todas as classes, inclusive em uma classe externa. A mesma coisa pode ser feita com métodos. Eu vou criar um método aqui, public,
getNome. Um método simples que retorna o nome aqui dessa variável. Esse método, quando ele está público, ele também fica representado pelo sinal verde e está acessível por todas as outras classes. f.getNome, eu consigo acessar dentro de classes no mesmo pacote e inclusive fora do pacote. E da mesma forma que nas minhas variáveis, eu posso alterar esses modificadores. Vamos utilizar agora o modificador package, ou seja, a ausência de modificador. Se eu tirar o modificador de acesso, ele também recebeu o símbolo representado por um triângulo em azul, e agora ele não está mais acessível para classes externas, para classes que estão fora do pacote da classe funcionário. Então, ele já indicou um erro aqui para a gente. E se nós colocarmos também o modificador private, ele vai novamente modificar o ícone que representa o nível de acesso a esse método, vai colocar um quadrado em vermelho, e vai tornar também inacessível para as classes dentro do mesmo pacote. Ele só vai ser acessível dentro da classe onde ele foi criado. Tá aí. A mesma coisa pode ser feita com as suas classes. Vou deixar aqui modificador public. A mesma coisa pode ser feita com as classes. Então, as classes elas podem ter o modificador público, em geral é utilizado aí como público. Pode ter o modificador package, para ser acessada apenas dentro do mesmo pacote. Então, aqui, ó, dentro do mesmo pacote, eu consigo instanciar aquela classe. Fora do pacote, eu já não consigo mais instanciar aquela classe. Ele me apresenta um erro. E posso ter também o modificador private. Né? Agora, ela não está acessível nem para classes do mesmo pacote. Agora, o modificador private, ele não costuma ser utilizado. Ele é utilizado numa situação muitíssimo específica, que nós vamos ver quando tiver, não nesse curso, mas em um outro curso, quando estivermos falando de design patterns, né, padrões de projeto. Em geral, você utiliza ou o modificador public, ou o modificador package para classes. Tá? Agora, para suas variáveis e métodos, você pode usar tranquilamente todos os 4 modificadores. Quando é que nós utilizamos, por exemplo, um modificador private dentro das nossas variáveis e métodos? Quando nós não queremos que eles sejam acessíveis fora daquela classe. Quando aquela variável, aquele método, ele é um recurso auxiliar para a realização de operações dentro daquela classe. Quando é que eu deixo as minhas variáveis, os meus métodos package? Quando aquela classe, ou seja, quando essa classe, ela e esses métodos, na verdade, compuserem uma série de classes dentro de um pacote que realiza uma função específica. Então, se você tiver um pacote de classes para te auxiliar em cálculos estatísticos, né, vários métodos e várias variáveis dessas classes dentro desse pacote podem ser acessíveis para que as outras classes dentro do mesmo pacote possam acessar e realizar mais rapidamente os cálculos. Mas fora, né, você pode não querer mexer
nessas variáveis. Por exemplo, você estava construindo uma aplicação bancária, né? O módulo que trata do pagamento de uma conta, do depósito, do saque de uma conta, aquele módulo, aquele conjunto de classes pode ter acesso direto ao saldo da conta, né? Mas fora daquele pacote você pode não querer, e na verdade o ideal é que o saldo ele fique protegido. Ou seja, que o saldo ele fique protegido no mínimo dentro daquele pacote, para que só ele faça as alterações que forem necessárias, porque senão uma outra pessoa pode simplesmente chegar e entrar dentro daquele pacote e dentro daquele saldo e alterar o saldo para 10 milhões de reais ou menos 10 mil reais, um exemplo, né? E isso não seria bom para o banco, não seria bom para a credibilidade do sistema, né? Então, você deve analisar, na medida que você estiver fazendo o seu programa, qual é a necessidade, né, que outros programas têm de acessar aquela informação, né? Você deve dar o mínimo de acesso o possível à informação. Essa é uma regrinha de ouro da programação em Java. Tá? Então, espero que você tenha gostado da aula de modificadores de acesso. Dê o mínimo de acesso necessário para as suas variáveis e para os seus métodos. E na próxima aula vamos conhecer os famosos métodos gets e setters. Até lá!